Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí para mais uma entrevista do Líder Dev. Eu sou o Danilo Brizola, estou aqui com o meu querido amigo, companheiro aí de gravações, Fábio Bacarin, que vai apresentar o nosso convidado de hoje. Manda lá, Fabião. Fala, pessoal. Dando continuidade aí nossa Semana Líder Dev. Hoje a gente está com o Ronaldo, do Festa Lab, VP Engenharia. Tem uma longa estrada aí na área de tecnologia, passou por várias posições e tem muita coisa legal para contar para a gente aí. Vamos falar com ele hoje, vamos ver um pouco dessas histórias inspiradoras aí. E aí, Ronaldo, tudo bem? Mais uma vez, obrigado, cara, por topar participar aí desse evento, contar e compartilhar com a gente essa sua história, cara. É isso, é um prazer. Eu espero que tudo que eu tenha passado aí na minha trajetória venha ajudar algumas pessoas que estão com a mesma motivação, né, de largar uma carreira técnica e fazer a transição para uma carreira mais de liderança, gestão e tudo mais. Estou aberto e vamos que vamos. Vamos lá então, Ronaldo. Já começando aqui com a primeira pergunta. Cara, nós queremos ouvir a tua história, cara. Conta e não meça palavras, pode começar lá do início. A gente quer saber como que foi essa trajetória, né, do Ronaldo entrando no mercado de trabalho, entrando nessa área de tecnologia. Então, assim, primeira coisa, como que você chegou na tecnologia? Então, conta um pouco dessa tua trajetória para nós. Legal, massa. Eu vou começar do início mesmo. Eu venho de uma família bem grande, né? A minha mãe tem 8 irmãos, minha mãe é nordestina, foi para São Paulo lá para a década de 70, mais ou menos, e o irmão mais novo dela foi para morar junto com ela, né? Com ela e com meu pai. E esse meu tio, ele fez colégio técnico na década de 80 e depois ingressou na faculdade de matemática, já com ênfase em processamento de dados. E o meu tio, desde o início da década de 90, trabalha na área de tecnologia. Então, ele foi desenvolvedor lá em 91, 92. Aí, no meio da década de 90, ele acabou indo para a Folha de São Paulo para pegar um projeto de... eu vou chamar de digitalizar, tá? Ou informatizar, né? Melhor ainda dizendo, na década de 90, uma parte lá do back-office da Folha de São Paulo. E até que no final da década de 90, comecinho dos anos 2000, ele assumiu o papel de gerente numa das empresas do Grupo Telefônica. Então, a influência e o motivo de eu trabalhar com tecnologia vem de dentro de casa. Então, é por conta da minha família. Os meus pais vêm do meu tio sempre trabalhando, conseguindo emprego sem muito esforço, né? Fizeram uma pequena pressão para que eu seguisse os mesmos passos do meu tio. E aí lá na década, eu tenho 37 anos, na década de 90 era adolescente, eu fiz técnico em processamento de dados, eu sou de São Bernardo, né, lá na ABC Paulista, e no início da década de 2000 eu comecei na mesma faculdade do meu tio, um curso de matemática com ênfase em processamento de dados também. Então era basicamente 2 anos e meio de matérias de matemática e os outros 1 ano e meio do curso, né, os outros últimos 3 semestres, com matérias de tecnologia. E aí, acho que por sorte e até mesmo por uma coincidência, lá no início da década de 2000, o meu tio assumiu como diretor dessa empresa da Telefônica, né? E ele teve uma ideia que hoje em dia não parece muito estranha, mas lá no começo, eu acho que lá no início, o pessoal achava um pouco, não conseguia entender muito bem, que foi pegar todo o back-office da empresa, dessa empresa do Grupo Telefônica, e botar ele na web, né? Fazer tipo uma intranet com várias aplicações web e matar um client server, né? Que tinha lá dentro da empresa em Power Builder. E aí no momento que ele tomou essa decisão lá em 2001, 2002, ele também decidiu treinar todo o time que ele tinha de Power Builder para Java. Só que o pessoal não manjava muito de HTML, JavaScript, né? Do famoso front-end que a gente tem hoje em dia. E nesse momento abriu um espaço ali para ele contratar designer, uma pessoa de arquitetura da informação, que era hoje em dia eu acho que até evoluiu para ser uma habilidade da galera de UX, né? Mas lá nos primórdios do mercado, era uma pessoa só que fazia esse trabalho de arquitetura da informação. E uma pessoa para trabalhar com front-end, na época a galera chamava de web developer. E aí é onde eu entro, né? Meu time contratou para eu ser tipo um estagiário, trabalhar ali 6, 7 meses, um projeto mesmo, pegar lá algumas dessas aplicações
o web que eles estavam construindo, né? O pessoal entregava lá um HTML feio, eles codavam com JSP ainda na época, né? Todo feio, quebrado, e eu tinha que pegar o layout que o rapaz estava fazendo lá, o designer, e deixar exatamente igual o layout, aplicar JavaScript, HTML, CSS, essas coisas. No fim das contas, era para eu passar 6, 7 meses lá trabalhando e fiquei quase 6 anos na Telefônica. E ali foi a minha escola. Eu comecei a faculdade em 2003 e eu comecei a trabalhar lá em 2002, antes mesmo da faculdade. E aí, uma vez que a gente meio que matou toda a aplicação, né, toda essa parte visual das aplicações, e na medida que o time também, né, os desenvolvedores foram começando a ficar mais familiarizados com JavaScript, na época a gente usava Ajax para fazer movimento dos menus e tal, para dar aquela animada na tela, você clicar e não precisar renderizar a tela de novo, né? Na mesma medida que o time foi evoluindo para também ter um pouco mais de domínio sobre HTML, sobre essas coisas de front-end, foi a necessidade, o meu trabalho, né, que era único e exclusivamente fazer isso, foi também diminuindo. Só que como eu estava super integrado com o time, fazia parte ali, conhecia bem as coisas, eu ganhei uma oportunidade para começar a trabalhar como efetivo lá dentro da empresa, né? E aí minha primeira linguagem de programação foi, de fato, Power Builder. Então eu comecei programando com Power Builder e na época era bem diferente. Eu me sinto um pouco privilegiado, né? Porque eu acho que eu peguei ali o mercado de desenvolvimento bem nos primórdios, então eu consegui entender tudo o que aconteceu até a gente chegar aqui, né? Eu comecei a trabalhar muito, muito cedo, muito jovem. E na época eu também mexia muito com PLSQL, que era a linguagem de programação ali de banco de dados da Oracle, né? E aí, basicamente, minhas duas primeiras linguagens de programação foram essas. Então eu trabalhava muito com trigger, com package, com toda essa parte mais pesada de banco de dados e também com Power Builder, né? O Power Builder é uma linguagem orientada a evento, então é tipo o VB, você clica ali no botão e programa o clique do botão. No load da tela tem um evento lá que é o onload, você coloca uma query, aí ele carrega, no carregamento da tela ele carrega ali os dados do relatório que você quer. Mas na mesma medida que eu passei a trabalhar com isso para dar manutenção ainda em algumas aplicações de back-office que existiam na empresa, a galera do Java estava ali, né, acelerando e matando as coisas. Então eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos ali Power Builder, banco de dados, e aí depois disso eu migrei para Java. E aí Java foi, de fato, a linguagem web, a única que eu programei minha vida toda, né? E eu passei, sei lá, 10 anos programando, 10, 11 anos. Eu fui de 2013 até 2014, 2003 até 2014 programando, né? Então, Telefônica, minha escola aí, foi onde eu aprendi como é trabalhar de fato, que aquilo que eu aprendi no técnico na faculdade era um pouco diferente no dia a dia, né? Acho que todo mundo tem um pouco desse choque quando vai para o mercado. Tá meio que claro que no início dos anos 2000, eu trabalhava no Guia Mais, não sei aí como que é a nossa audiência, se alguém vai lembrar da lista telefônica. Tava na cara que essa empresa ia morrer, anos 2000, lista telefônica, tava fadado a morrer, né? Aí mais ou menos para 2009, cara, eu acho, fui pro Buscapé. E aí foi legal ir pro Buscapé, por quê? Cara, outro paradigma, né, de empresa. Você sai de uma empresa super tradicional, espanhola, grande, meio que global. A galera lá, os gerentes e coordenadores e diretores, terno e gravata, e você chega no Buscapé, a galera de bermuda, videogame no lounge do andar e tal. E ali eu me encantei, né? E eu acho que o Buscapé foi um marco, cara, na minha carreira, por conta de não só desse ambiente, mas pela filosofia, né, a mentalidade da galera. Então, eu trabalhava não no site, mas numa equipe que resolvia... Era uma unidade de negócios que resolvia problemas de AD server, coisas do tipo, né? Depois de um tempo, acelerando um pouco a história, essa equipe que eu trabalhava no Buscapé foi a equipe que lançou o Lomadi, que era basicamente um marketplace de anúncios, né, que o Buscapé montou na metade da década passada, da década retrasada. E aí eu fui para trabalhar no Buscapé, cheguei lá, outra mentalidade de equipe, muito horizontal. Para vocês terem uma ideia, o principal projeto que eu trabalhei lá, a equipe que eu fiz parte era eu,
um cara super sênior, que era quase que um coordenador ali dentro, e um outro desenvolvedor júnior, né? Nós dois eu era um pleno para júnior e tinha um outro júnior conosco. E o Buscapé, ele tinha um problema lá. Ele fazia algumas tirinhas, né, de anúncio, algumas ofertas, que essas barras de anúncio que você entra hoje, sei lá, na Globo.com, tem lá na página do Flamengo, tem camisa do Flamengo para vender, caneca, essas coisas. O Buscapé, como tinha um grande estoque de ofertas, ele montava algumas barrinhas de HTML no começo do dia, mandava para os parceiros publicavam essas barrinhas de HTML, e ali, conforme iam clicando, o Buscapé ia pagando clique, enfim, toda essa parada de AdSense, né, que hoje evoluiu muito. Só que como era uma barra estática, o que acontecia? No site com muita audiência, conforme as pessoas iam clicando, acessando e comprando, o estoque zerava. E o Buscapé seguia pagando clique sem ter a chance de converter a venda do produto. E isso gerava ali um prejuízo mensal para a empresa. E aí foi exatamente assim. Um dos sócios do Buscapé, o Ronaldo, um dos fundadores, chegou para mim e os outros dois devs, né, principalmente para o dev mais sênior, e falou: a gente tem um problema hoje na empresa que está tendo esse prejuízo de tanto, por conta disso, esse é o problema, gostaria que vocês pensassem aí numa forma de resolver isso. Cara, o outro paradigma, né? Lá na Telefônica chegava um cara com uma folha de sulfite, com uma tela desenhada e falava: você tem 2 dias para me entregar isso aqui. Não explicava o problema, só falava, coda. E obviamente não me dava muito bem com esse ambiente da folha de sulfite e comecei a ter muita satisfação em trabalhar nesse ambiente mais... Cara, vocês estão aqui para resolver problema, deixa eu te explicar aqui o negócio... Olha aí qual é o problema que a gente está tendo, não vou dizer o que vocês têm que fazer, acho que vocês são bons pra caramba, seguem, façam. E depois de, sei lá, 2 meses trabalhando, cara, foi legal porque essa liderança, esse cara que era tipo um coordenador, era um cara muito bom. E aí ele chegou no momento que ele falou: ó, a gente vai até aqui a gente já vai entregar para a área de negócio, depois a partir dos feedbacks da área de negócio, a gente vai evoluindo. E aí, sei lá, 1 mês e meio trabalhando ali, a gente entregou essa ferramentinha para a área de negócio que montava essas tirinhas de oferta, né, essas barras de oferta. E aí, 1 semana, nada do pessoal mandar mensagem, escrever e tal. Aí o cara foi até perguntar, sabe? Tipo, cara, vocês estão usando mesmo? Vocês têm certeza? E aí o pessoal falou: não, a gente tá usando, não tá dando problema nenhum, super fácil de entender. E querendo ou não, isso foi a minha primeira interação com o usuário direto, né? Apesar de ser um usuário interno, e aquilo me deu uma satisfação, me fez ficar tão energizado ali, e algumas coisas para mim começaram a fazer sentido, né? Que num ambiente como esse, com esse tipo de mentalidade, era um lugar que eu acabava rendendo muito mais, levantava muito mais motivado, eu de fato sentia que eu gerava um impacto do começo ao fim, tudo que o time estava fazendo, né? E ali, no finalzinho da minha passagem pelo Buscapé, o pessoal foi em algum evento e voltou falando: cara, a gente viu uma palestra de um negócio chamado Scrum, me parece fazer muito sentido o que esse processo traz e tal. Aí o pessoal montou uma talk lá dentro do Buscapé, falou um pouco. Cara, 2010, isso aí. Claro que o pessoal não explicou da maneira correta, explicou de um jeito bem distorcido, mas foi meu primeiro contato. E aí tive problemas familiares nessa época, né? Tive que sair da empresa para poder estar com a minha família e tudo mais. O Buscapé tinha uma política de que quando as pessoas saíssem da empresa elas não poderiam voltar, senão com certeza eu teria voltado, mas também se eu tivesse voltado, talvez eu não estaria aqui hoje batendo esse papo com vocês. E nessa época ali, 2010, 2011, rolava muito uma dança, né, no mercado entre pessoas que trabalhavam no Buscapé, iam para o UOL, aí depois iam para Netshoes, aí depois um tempo foram para Walmart, esses grandes players que vieram ali no final da década de 2010. E tinha algumas pessoas que tinham trabalhado comigo no Buscapé que estavam no UOL. E aí me convidaram para fazer uma entrevista lá, eu fui trabalhar no UOL. E aí no UOL foi o primeiro lugar que eu tive de fato contato com ágil, né? Que eu acho que foi a grande virada aí. Cheguei no UOL e o UOL era uma mistura assim, de sentimentos, porque ao mesmo tempo que tipo, eles de fato investiram pesado para toda a empresa, eu estava trabalhando ali com Kanban, Scrum, dentro do conceito, né, da inspeção, adaptação, evolução contínua e tudo mais,
eles tinham um pouco mais daquela liderança mais parecida com a galera lá da Telefônica, né? Uma liderança mais tradicional. E aí, para mim, foi um misto, assim. E eu vou ser honesto aqui, eu era um pouco rebelde, assim, enquanto desenvolvedor, né? Eu achava que um desenvolvedor, e eu ainda continuo achando, né? Você contrata uma pessoa não só para resolver um problema ou escrever um código, mas você contrata uma pessoa por toda a bagagem emocional, social, econômica. Eu acho que um desenvolvedor, ele tem que participar do problema, da solução. Você tem que criar um ambiente onde as pessoas possam contribuir com ideias, sabe? Não restringir ele a só codar. E isso era uma coisa que me incomodava muito, porque eu tive esse tipo de ambiente no Buscapé, eu vi o quanto eu rendia. Eu cheguei no UOL e, de novo, aquela cabeça do toma aqui a folha de sulfite, toma aqui o wireframe, coda, discussão e todas as decisões que foram tomadas. Vocês fazem parte só dessa etapa da cadeia de produção, né? E não do todo. Isso me incomodava. Mas uma parte legal aí, que tinha uma pessoa que liderava o time que eu fazia parte lá no UOL, né? E essa pessoa também tinha um alinhamento bem próximo com a galera do Buscapé, de tipo, cara, equipe, todo mundo faz tudo, vamos nessa. E nossos sprints não eram de um mês. E aí, todo sprint a gente rotacionava os papéis. Então, durante um sprint tinha uma pessoa que era dona dos bugs, outra pessoa era dona do trabalho burocrático, porque como no UOL o pessoal utiliza ITIL, tinha que abrir RFC, ir lá defender a mudança que a gente queria fazer em produção e tudo mais. Então tinha uma pessoa que ia ser dono disso. Uma outra pessoa ia ser o contato com o PO para tirar todas as dúvidas de negócio. E uma pessoa ia ser Scrum Master. E aí, toda vez que eu caía com o chapeuzinho do Scrum Master, eu voava. Então a gente começou até mesmo a fazer... Eu nem sabia o que era Kanban nessa época. E a gente começou a fazer Kanban sem nem saber o que era Kanban, assim. A gente começou a olhar para uma lousa que a gente tinha mesmo física, criamos as raias, post-its, ia mexendo, aí teve uma época que teve um acúmulo de tarefa, e ficou muito tempo para sair dali, aí a gente começou a debater, pô, se a gente restringir aqui que só podem ter aqui 2, 3 coisinhas, 3 post-its dentro dessa coluna, uma política mais ou menos assim. Se a gente definir o que garante, o que permite um card sair do in progress para ir para o code review. A gente começou a criar a definition of done por etapa. A gente começou a mapear nosso value stream mapping mesmo, né? E o time não entregava bug, entregava o sprint completo todo mês e tal. Muitas das ideias que eu trazia quando eu estava com o chapeuzinho do Scrum Master, a gente adotava e seguia depois. E esse cara chegou para mim e falou, cara, toda vez que eu te vejo eu sou muito ruim de acordar cedo, né? Eu sou horrível, sou uma pessoa que funciona muito bem da tarde para frente. Aí ele falava, toda vez que você tá com esse chapeuzinho do Scrum Master, até de manhã você rende, até de manhã seu espírito é outro. Ele falava, eu acho sinceramente que você deveria estudar mais disso e até, cara, tipo, levar em consideração isso ser um trabalho, tipo, deixar de desenvolver para levar para frente um papel desse e trabalhar com isso para sempre. Aquilo ficou muito Ronaldo, na minha cabeça. Só posso fazer um parênteses bem rápido aí. Não tem muito a ver com liderança, mas eu gostaria muito de ouvir a tua opinião com relação a isso. Que é assim, na tua visão, tá certo que essa história que você está contando, eu imagino que aconteceu há alguns anos atrás, né? Então, de lá para cá, o ágil tem evoluído bastante também. Mas na tua visão, você acredita que um desenvolvedor, o desenvolvedor que está ali no time, que está ali numa squad, ele pode fazer o papel de Scrum Master, ou você sempre vai ter que ter a figura do Scrum Master lá, uma outra pessoa, uma pessoa, digamos assim, que não está envolvida com código? Qual que é a tua visão sobre isso? Abrindo esse parênteses, só porque você começou a falar de Scrum Master e tal, que você era do time, então isso é uma coisa que sempre gera bastante discussão, né? Ótima pergunta. Eu acho que é um trabalho que alguém tem que fazer. Se é uma pessoa... tudo que a gente for conversar aqui é contextual, né? Não existe receita, né? Nos meus times, nos times que eu tenho o espaço para influenciar, para ajudar eles a tomarem decisão, eu sempre vou seguir o caminho de que isso não é um papel fixo, isso é uma habilidade que o time tem que ter, tá? O time tem que conhecer. Para mim, o desenvolvedor hoje em dia,
ele tem que conhecer de agilidade, por que nós usamos agilidade e como promover a agilidade, independente de framework, independente de método, independente de processo. Qual é o core? Porque para mim, quando você aprende o core, quando você aprende o valor que aquilo traz e o porquê é importante, se você tem um time bom, o seu time pode criar um método de trabalho. Ele não precisa usar um Scrum by the Book, né? Ele não precisa usar um Kanban. Ele cria o próprio método dele, né? A própria ferramenta dele. Só que, claro, por exemplo, num ambiente... Eu agora na Festa Lab, né? Num ambiente mais early stage, que tem suas dificuldades de ser uma empresa que está começando, marca empregadora, no mercado super difícil, qual a gente tem hoje em dia, alguém precisa de fato ter esse chapéuzinho, até mesmo para formar as pessoas e formar essa mentalidade dentro do time. Então, hoje em dia, por exemplo, eu trago um pouco, voltei lá para as origens e trago um pouco do chapéuzinho do Agile Coach, né, Scrum Master, do facilitador do time. Mas sempre, por exemplo, uma coisa que eu já comecei desde o início, do momento zero na Festa Lab, foi trazer um pouco de métricas que explicam o trabalho do time. Então, por exemplo, agora mesmo, a gente tem um desafio, nós percebemos que a gente tem 2 gargalos, né? O gargalo não tá, a taxa de transferência do time é boa, quando ele tá com as tarefas na mão para ir matando, codando, mas o gargalo tá nas fases sequentes, que é Behavior Validation e Ready to Merge. Por quê? Behavior Validation, a gente não tinha uma cultura muito boa ainda de escrever histórias, antecipar a validação, validar o entendimento do time sobre o problema que ele está resolvendo e a gente deixava para validar o funcionamento da feature, né? Então isso, no final das contas, o time entregava um trabalho incompleto e aí passava muito tempo em Behavior Validation, pegando pequenos bugs, melhorias e tudo mais. E Ready to Merge, eu tenho, sei lá, 6 desenvolvedores, 2 pessoas que podem fazer merge na master, né? Então, 6 pessoas codando e 2 fazendo merge. É óbvio que você vai ter gargalo nessas 2 fases. Só que eu não fui lá e apontei. Então, o que eu fiz? Eu criei esse ambiente onde eu tenho as métricas, onde com números as pessoas podem ver o gargalo e qual é o efeito que o gargalo faz para o time. Expliquei a correlação entre lead time e throughput, por que o throughput é algo importante para o time, mostrei as métricas e falei, galera, acho que a gente tem 2 problemas aqui, como resolvemos? E o pessoal vai dando algumas ideias e eu vou guiando. Então eu tenho um pouco desse chapéu de Agile Coach que traz esse contexto, onde o time pode perceber como o trabalho dele está se comportando, mas eu também me dou um passo atrás e deixo o time ser o Scrum Master, ser o agilista e ir resolvendo pelo próprio mérito esse desafio. Se você me pergunta se esse papel tem que se perpetuar dentro do time, não. Mas eu acho que sim, tem que ter uma pessoa... Quando o time não tem essa cultura, não tem essa mentalidade, eu acho que tem que ter uma pessoa que é dona dessa responsabilidade para formar o time, para levar o time aí. E eu faço até uma vez até que tem maturidade no time, aí esse papel ele pode rotacionar como vocês faziam. Perfeito. Ou nem precisa existir, né? Ou é quase que uma skill do time. Imagina o time como uma pessoa, a união ali de desenvolvedores forma um organismo vivo mesmo. É uma skill do time, não me importa quem manja mais, quem manja menos. É uma responsabilidade do dev team. Faço até um paralelo, cara, com o QA. Para mim, eu gosto muito mais da atuação de um QA as a coach do que um QA que é o dono do teste dentro do time. Para mim, o QA ele habilita o time de ser um QA. Então, eu sigo muito essa filosofia, né, para todas essas disciplinas que são complementares no desenvolvimento de software, de que o time tem esse skill, não me importa quem vai fazer esse papel, e que seja mais um skill dividido entre todos, do que uma pessoa dona daquilo. Show de bola. Fechamos a parênteses, então, estava falando, né, de Scrum Master aí. Muito obrigado aí pelo que você traz aí, Ronaldo. E pode continuar com a tua história, meu cara. Você estava contando ali da parte do UOL ali, a rebeldia um pouquinho. Legal. Então, e aí, cara, eu sempre fui muito... Era muito mais, né? Hoje em dia acho que não. Acho que hoje em dia já tô tranquilo. Eu era um pouco mais rebelde, sim. Eu sempre acreditei que a gente tinha potencial de acabar atacando tudo. E no final das contas foi isso que meio que me tirou do UOL, assim. Tipo, como eu ia muito em choque com a liderança, não concordava muito com algumas coisas, acabou que eu decidi sair de lá. E aí, para mim, foi muito importante essa saída,
porque eu falei, cara, quer saber? Vou seguir um pouco o conselho do Felipe, vou estudar aí um pouco mais de agilidade, tenho um dinheirinho guardado, vou queimar esse dinheiro aí por uns meses estudando em evento, lendo livro. E, cara, eu descobri uma paixão, assim, porque eu também fui um pouco além do que os livros diziam, né? E comecei a estudar um pouco mais de onde estava vindo aquilo, né? E aí eu entrei meio que sem querer nesse movimento, estava acontecendo nos Estados Unidos, lá, Vale do Silício, já tinha empreendedorismo já lá em cima, empresas de tecnologia. E eu botei na minha cabeça que eu queria trabalhar num ambiente parecido com esses que a gente via lá no Vale do Silício. Mais aberto, mais permissivo, colaborativo, horizontal. E, sei lá, na minha cabeça, no Brasil, eu tinha um pouco de certeza de que empresas que iriam ter um ambiente como esse seriam empresas que iriam adotar a agilidade, né? Que iriam trabalhar dessa forma. Porque eu acho que é uma questão cultural, mas a agilidade ela deixa um pouco mais concreta essa questão de ter horizontalidade, de ter times mais diversos e tudo mais. É uma forma de tangibilizar essa cultura, né, esse pensamento. Cara, passei um tempo estudando e eu coloquei na minha cabeça que eu ia conseguir um trabalho como Scrum Master, não ia voltar a desenvolver. E aos 48 do segundo tempo, assim, eu já não tinha mais quase grana, assim, já estava voltando a procurar trabalho de desenvolvedor. Cara, conheci uma pessoa que tinha uma empresa pequena, tipo um estúdio digital. Essa pessoa tinha fechado um contrato com a Editora Abril. A Editora Abril estava naquela corrida de conseguir digitalizar as redações, né, da editora. E essa pessoa trabalhava ali com Drupal, né, com um gestor de conteúdo ali. E ele fechou esse contrato para poder prover ferramenta que digitalizasse a redação de todas as revistas. Acho que na época o CTO da Editora Abril era o Manuel Lemos. E aí esse cara tinha pouca grana, mas ele tinha uma ideia muito boa, que eu tenho um time de 8 pessoas, eu vou chegar a 70, e eu gostaria que meus times fossem autogerenciáveis. Que à medida que eu cresço o número de desenvolvedores, que eu não precise contratar gerentes de projeto, coordenadores, gerentes e tudo mais. Eu quero que o próprio time cuide do trabalho, cuide do budget que ele tem, gerencie o projeto. E eu tinha muita vontade, né? O cara pouca grana, eu muita vontade, e falei, vamos nessa, casamento perfeito. E aí, em 2014, eu acho que comecei nessa empresa. Foi meu primeiro trabalho, assim, nessa transição de carreira, assim. Fui trabalhar não mais como um desenvolvedor dentro do time, mas como facilitador de time. Só que eu sempre encarei que esse papel, ele faz uma liderança, né? Ele é líder também. Ele apoia a gestão, apoia ali em criar o ambiente perfeito e tudo mais. E, cara, eu sempre tive muita dificuldade, acho que muito pela minha personalidade, de identificar onde está a linha. A linha do Scrum Master, da Agile Coach, e a linha do gestor, né, da liderança, de quem toma decisões pelo time. Porque eu sempre tomei risco, sempre vou tomar risco, eu sempre vou vestir a camisa, e eu acho que o meu trabalho lá dava muito certo, deu muito certo, não acreditas, por conta de eu assumir essa parte também, de lidar com as pessoas, de entender que não é só o processo fazer com que as pessoas estejam aderentes, é ir um pouco mais a fundo, sabe? Entender a motivação de cada pessoa dentro do time, aonde que ela pode trabalhar, render, ter uma relação mais próxima ali, mais direta, né? Cara, deu que foi muito bom o trabalho nessa empresa, assim. De fato, a empresa saiu de 8 pessoas para 70. A gente fazíamos coisas muito legais lá. Foi lá que eu comecei a conhecer uma galera aí de comunidade, né? E comecei a olhar um pouco mais para o movimento no Estimate. Comecei a olhar algumas coisas como Management 3.0. Comecei a trabalhar um pouco mais com one-on-one. Um monte de conceitos que hoje em dia a gente usa no mercado, em todos os lugares. Lá em 2014 eu comecei a ter um pouco mais de contato com essas coisas. E 2014, cara, foi um ano muito importante porque eu fui fazer um curso com o Jürgen lá no Management 3.0 e conheci o Léo nesse curso, né? E aí a gente bateu um papo ali, trocou LinkedIn e a coisa foi. E aí em 2016 organizei um meetup de Management 3.0 nessa empresa e com o Jürgen, né, com o cara que escreveu o livro, e aí o Léo tava lá, e no final do curso a gente tava tomando uma cerveja lá, no final do meetup a gente tava tomando uma cerveja, e ele falou, pô, tô numa startup lá, tem um monte de coisa bagunçada, eu vi que você tá fazendo um monte de coisa legal aqui, os times são autogerenciáveis, cada time trabalha com o seu método, Scrum, Kanban,
mas eu vi que os times tomam as decisões, são super empoderados para eles lidarem direto com o cliente e tal. É um pouco do que eu gostaria de estar implementando na startup que eu trabalho, lá no Banco Fácil, né? Cara, vamos bater um papo aí, vamos fazer um benchmark, seria legal você ajudar a gente a tomar algumas decisões. E aí eu fui lá bater um papo com o Léo e o Leandro, na época, CTO do Banco Fácil, e, cara, realmente eles estavam, tipo, meio perdidos, assim, tipo, desenharam para mim como que tava o negócio, como tava o time. Eu falei, puta, mas não tem ninguém de produto aqui? Não, a gente está contratando uma pessoa agora e tal. Aí dei algumas dicas para os caras e boas, né? Ficamos umas 2 horas conversando. Voltei para casa com isso na cabeça. Pô, tem um problema, eu tenho conhecimento, startup, ambiente mais, né, horizontal, tudo que eu sempre imaginei que seria legal trabalhar. Por que não? Escrevi um e-mail para o Léo e a primeira resposta dele foi, não, nesse momento eu acho que a gente precisa mais de desenvolvedor do que alguém que faz o que você faz. E um mês depois, aconteceram algumas mudanças lá no Banco Fácil, aí o Léo me escreve, cara, tô batendo um papo com o CEO aqui, algumas coisas mudaram e tal. Aí fui lá, bati um papo com o CEO, pedi para conversar com o time, para conhecer o time, e aí em setembro de 2016 eu começo lá na Acreditas, né? Então eu passei por essa empresa antes como um Agile Coach, Scrum Master, e cheguei na Acreditas como Agile Coach. Só que para mim, meu trabalho na Acreditas nunca foi de um Agile Coach, assim, eu sempre fui um líder clandestino, assim, né? Porque o Léo tinha muita mentalidade de não ter hierarquia. Quando eu cheguei, ele me deu muita responsabilidade de, cara, os times não estão tendo velocidade, os times não estão entregando, a gente precisa fazer com que os times entreguem, mas que eles tomem a decisão por eles mesmos, que não tenha nenhum agente externo dizendo o que tem que ser feito. Meu primeiro trabalho foi muito fazer um assessment, cara, assessment primeiro com pessoas, one-on-one com todo mundo, de produto, stakeholders, desenvolvedores, identificar um pouco o que estava doendo nas pessoas e depois um assessment de código e um assessment de processo. Bolei um plano, apresentei para o Léo e falei, é esse caminho que a gente vai seguir. E aí, sei lá, em 2 meses, sprint após sprint, o time entregava e tal. E são coisas simples, assim, sei lá, a galera de produto reclamava de tecnologia reclamava de produto. Aí eu fiz uma pergunta pra galera, mas vocês já trocaram uma ideia sobre isso? Não, a gente nunca falou. Uni os 2 times numa sala e falei, vamos trocar uma ideia aí, porque tá todo mundo reclamando de todo mundo e todo mundo querendo ir pro mesmo caminho. Aí foi legal. Desenvolvedores diziam que estavam escrevendo um código para durar 10 anos e o produto falando, se a gente não bater as metas que os investidores passaram, em 6 meses a gente não tem investimento, a empresa fecha. A gente não pode construir um software para 10 anos, a gente tem que ajudar a empresa a crescer. Aí calibraram ali, criaram um time de fato, seguiram em frente, né? Resolvi esse problema ali nos 3 primeiros meses, acho que já tinha um cartão de visita na empresa, a galera começou a entender o que uma pessoa que não coda fazia. E numa conversa com o Sérgio, ele falou, eu fiz uma pergunta, né? Como é que você vê que tecnologia em 2 anos? Ele, cara, eu vejo que a gente vai ter uns 30 times espalhados na empresa, mais ou menos um pouco de como o Nubank trabalha, tem outras empresas no Vale do Silício que fazem isso. Eu falei, cara, em 2 anos você espera ter 30 times na empresa, a gente tem que começar agora. Vamos dar o primeiro passo. Ele falou, você quer esse projeto? Claro, pode pegar, o projeto é seu. E aí, basicamente, 17, cara, meu projeto Não Acreditas foi um projeto de staffing. Ajudar a contratar, então a gente tinha 8 desenvolvedores, tinha uma meta de chegar nos 50. Quebrar o mindset de departamento de TI, né? O departamento que recebe um requisito, entrega software, para times de tecnologia que ajudam o business, né? Quebrar o departamento de TI e começar a colocar ali, tornar os desenvolvedores especialistas no domínio de negócio ao qual eles estão inseridos, né? Então, o meu plano era ter desenvolvedores especialistas em política de crédito, desenvolvedores especialistas em processo de originação de crédito. Esse era o meu plano. E aí fui ajudar na contratação, desenhar esses processos, fui trabalhar junto com o RH, porque a gente tinha aquele processo seletivo. O RH acha alguém, passa para o Léo e para um líder técnico, esse líder técnico, o Léo entrevista, contratam e falam, time, essa pessoa vai trabalhar com você. Quebramos isso e descentralizamos o poder. Então, o time, com a minha ajuda, a ajuda do Léo, percebia que precisava de um desenvolvedor, dizia qual era o desenvolvedor que ele achava que ele precisava, skill, perfil, o RH abria a vaga, achava a pessoa, o time entrevistava e o time junto com o Léo, comigo, tomava a decisão. Então, antes era uma pessoa e o Léo contratando, começou a ser o próprio time. E isso é importante porque
no momento que o time participa disso, na hora que ele recebe a pessoa, ele tem total responsabilidade sobre essa pessoa, de formar, acelerar a produtividade, ele se sente dono daquilo, sabe? E aí a gente mudou também o processo seletivo para escalar. E aí eu acho que a parte mais legal é que chegamos no final de 2017 com 50 pessoas. E o Léo sozinho já não dava mais conta de gerenciar todo mundo. E isso acontecia porque eu fazia ali uma liderança informal, fazia one-on-one com a galera, eu tomava decisões junto com ele de aumento de salário e tudo mais. Só que o que acontece, né? Você começa a crescer o time e aí uma pessoa que tem um papel, que nos livros diz que o papel é só dar uma organizada no processo, está tomando algumas decisões, gera uma confusão dentro do ambiente. E aí a gente fazendo alguns benchmarks com o pessoal da Resultados Digitais, o Thiago Rossato lá, que era o Engineering Manager, ele descreveu que ele fazia tudo que eu fazia. E aí, em 2018, eu mudei de papel e virei Engineering Manager, né? E para mim nada mudou, porque de fato era o meu trabalho no dia a dia, sabe? Tipo, a única coisa que mudou talvez foi que eu comecei a fazer performance review da galera, né? Aí eu tomava de fato decisão de forma formal e respondia sobre a produtividade de alguns times, de algumas pessoas perante a empresa. E nesse momento, cara, foi legal porque eu tava fazendo terapia, né? Eu faço ainda até hoje. E eu tava muito feliz. E lá na terapia a gente começou a conversar sobre lá em 2013, 2014, quando eu era aquela pessoa um pouco incomodada com a forma de fazer gestão, né? Com os mindsets e tudo mais. E quando eu decidi deixar de desenvolver, o que eu almejava era estar dentro de uma empresa, de uma startup com potencial de crescimento absurdo, um ambiente mais horizontal, sabe, podendo usar agilidade como uma forma de resolver problema e não a filosofia de trabalho, como uma ferramenta. E ali em 2018, acho que concluiu esse meu projeto de 4 anos, né? Em 2018 foi muito legal, porque a gente começou a passar por uma crise de liderança. Um ambiente flat, onde tinha só eu e o Léo como líder, só que isso não se sustenta. E a gente começou a construir papéis de team leader. Só que aí o team leader naturalmente seria um desenvolvedor sênior que iria pegar esse papel, só que tem desenvolvedor que não quer estar liderando pessoas. Aí a gente criou a carreira em Y, team leader e tech lead. Só que a galera nunca tinha feito esses papéis, então meu trabalho foi muito ajudar essa galera a se formar, né? Então eu acho que nessa minha jornada, eu de fato fiz todos os passos. Eu liderei a mim mesmo como um contribuidor individual e comecei a liderar e formar, comecei a liderar pessoas e formar líderes, né? E aí, sei lá, acelerando um pouco a fita, em 6, 7 meses a gente tinha ali um time de team leaders e tech leads. E aí eu comecei a liderar líderes dentro da Acreditas. Então, a mim mesmo, pessoas e líderes. 2019, cara, a empresa cresceu pra caramba, funcionário número 80, né? 2.000 pessoas quase em 2019. Comecei a ficar incomodado, porque antes eu fazia tudo literalmente, assim. Aonde tinha um problema, eu estava metido. E começamos a especializar, né, as áreas da empresa. Então eu comecei a me sentir meio sufocado, assim. E aí pintou SoftBank na vida da Acreditas, México e Espanha, né? México, lançar o produto no mercado mexicano, Espanha um escritório de desenvolvimento, produto e design. E aí, numas conversas com o Sérgio e com o Léo perguntou, cara, topa liderar o time da Espanha, a gente precisa de alguém com a cultura super alinhada, que tá aqui com a gente, que a gente confia, que tá há muito tempo na Acreditas. Acho que vai ser bom para você, é um negócio pequeno, você pode meio que empreender, que eu vejo que você tem muito desse espírito aí dentro. Bora lá. E aí, para mim, foi maravilhoso, porque foi uma chance, quase que uma V2, né? Um Release 2. Eu tive a oportunidade de fazer tudo que eu fiz desde 2016 na Acreditas, agora com uma marca empregatícia forte e com um pouco mais de dinheiro do que lá em 2016, né? E a missão era construir os times, cara, que ia atacar soluções não financeiras da Acreditas, né? Então, cheguei lá, primeiro dia que eu pisei na Espanha, eu fui conversar com advogados para ver como abrir uma empresa, contratar pessoas, contrato de trabalho. Foi um intraempreendimento mesmo, né? 4, 5, 6 meses depois, 30 pessoas no time, primeiro produto entregue. Um ano depois, 43, 44 pessoas no time, 3, 4 produtos entregues, né? Aí chegou em outubro do ano passado, eu falei, puta, já fiz de tudo aqui dentro,
Acho que tá na hora de buscar um lugar que eu seja dono mesmo, que aí eu vou tomar todas as decisões, dono da estratégia de pessoas, técnica e tudo mais. Bati um papo com o Léo, acabei saindo, acreditas, e hoje estou na Festa Lab, que é um early stage. É um lugar que eu gosto de trabalhar, uma startup. E eu acho que lá atrás, em 2014, quando eu tomei a decisão, era para chegar exatamente onde eu estou aqui, né? E a agilidade foi a maneira de eu fazer essa transição, né? De um mercado muito diferente, de desenvolvedor para alguém que está ali trabalhando com um todo, desde produto até chegar no ar, coisas técnicas, business, para depois fazer esse passo para a liderança. Acho que eu contei tudo mesmo, não... Muito legal, cara. Tô anotando aqui. Muito legal, cara, a história. Poxa, muita coisa aí. É isso que a gente queria ouvir mesmo, cara. Todos os detalhes, assim. Aí no meio você já foi falando várias decisões que você foi tomando, né? Ferramentas que você foi utilizando. Então isso foi muito legal. E pegando um ponto do que você falou, assim, Ronaldo, essa parte de liderança, né? Até que você teve que lidar, acho que até mais antes pelo teu perfil, mas ali não acredita essa questão de o que é liderança e o que é gestão, né? Muitas vezes tem uma confusão, mas você pode ser um líder, uma referência dentro do time sem ter o papel, né, de gestor e tal. E até assim, a ideia do evento surgiu nessa discussão de tentar fomentar isso mais nos devs, né? Eu quero pegar esse ponto da liderança e pegar e juntar com uma outra questão, das soft skills de desenvolvedor. Você falou muito ali de sair de empresas onde recebe uma folha de sulfite, tipo, entregue isso, que você precisa basicamente ser bom tecnicamente, né? Resolver codar, né? Você precisa entregar um produto, para empresas onde você tinha liberdade de criação, né? Quais são essas habilidades que hoje tem se falado bastante, mas para o desenvolvedor, né, que você hoje como VP de engenharia e como passou como um manager também ali na Acreditas, olha, para contratar um desenvolvedor, né? O que você falaria para esses devs que hoje estão fazendo essa transição no mercado ou estão buscando isso? Cara, busque isso. O que eles precisam buscar para ter uma liderança dentro de um time, uma referência e se adaptar de fato ao mercado hoje, né? Fazer a diferença que essas empresas estão buscando, sabe? Legal. Eu vou começar do início da sua pergunta, né? Eu concordo contigo, eu acho que são coisas distintas, liderança e gestão, né? São coisas distintas normalmente. Um líder não necessariamente é um gestor, e um gestor não necessariamente é um líder, né? Às vezes ele só está tomando decisões burocráticas. Na minha opinião, e nos ambientes que eu gosto de trabalhar, eu gosto de deixar claro que gestão é algo que todo mundo faz, em certos níveis, né? E liderança também é algo que todo mundo faz caso esteja confortável, né? E eu acho que o que conecta a divisão dessas duas responsabilidades é, de fato, os soft skills, né? E aí eu vou até contar uma historinha rápida aqui que aconteceu comigo, para poder tangibilizar bem aí a resposta da sua pergunta. Cara, no momento que eu fiz a transição lá de Agile Coach para Engineer Manager, algumas coisas mudaram e eu não percebi que algumas coisas mudaram, porque antes era alguém que influenciava o trabalho das pessoas, né? Ou pelo menos tinha essa abertura para influenciar. No momento que eu viro um gestor, eu tenho uma certa autoridade, eu tenho um role power, né, ali sobre o trabalho das pessoas, mas eu continuava me comportando, continuava usando meu tempo e a minha comunicação como um contribuidor individual, como um Agile Coach. E isso algumas vezes acabou destruindo ou atrapalhando ambientes de time e tudo mais, né? E aí foi uma coisa legal que eu aprendi com o passar do tempo, assim, conversando com algumas pessoas e tal, de que quando você passa, né, dessa liderança de si próprio para essa liderança de pessoas, é como se você tivesse um tabuleiro de dama na sua frente, com as pecinhas de dama, alguém tirasse as peças de dama e colocasse as peças de xadrez. O tabuleiro é o mesmo, só que as peças e as regras mudam, né? E aí essas peças e regras que mudam de fato, soft skills, né?
Cara, uma das coisas que eu aprendi, assim, nessa trajetória é de que, vou chamar de inteligência relacional, mas eu acho que o fato de, principalmente quando você é um líder e gestor, o fato de você ter boas relações fora do ambiente em qual você trabalha, fora de tecnologia, ajuda muito, né? Ajuda muito porque num ambiente complexo, igual, por exemplo, era Acreditas, uma decisão de software gerava impacto em muitos lugares, né? Então, ter uma boa relação, ter abertura com lideranças ou pessoas de outras áreas te ajuda a validar problemas. Acaso você tome uma decisão que é um pouco errada, você ir ali, trocar uma ideia, explicar e gerar essa empatia. Então, ter parceiros, né, dentro da empresa é algo que ajuda muito a proteger o trabalho do time e a você conseguir mapear e fazer uma entrega, gerar um impacto um pouco maior, né? Ter um pouco mais de visibilidade do que você tem que fazer. E eu acho que a galera de tech, às vezes, ela fica muito ali fechada, só em tecnologia, não sai muito e tudo mais. Então, isso a nível mais contextual, acho que é uma skill legal de desenvolver. A nível mais dentro do time, cara, com certeza escuta ativa, né? Eu sempre fui uma pessoa muito acelerada, com raciocínio rápido. Às vezes, quando alguém do time estava me falando alguma coisa, eu já sabia onde ela ia chegar. E eu interrompia tal, e aí eu aprendi que ter a escutativa, deixar a pessoa falar, demorar aí uns 30 segundos até você responder a pessoa, é algo que é muito bom, porque o time acaba sendo escutado, tem essa sensação de que está sendo acolhido, está sendo acolhido de fato, e quando você para escutar o que as pessoas estão dizendo, e não está raciocinando, já querendo dar uma resposta, você inclusive consegue entender qual é o sentimento que está por trás daquilo que está sendo dito, né? Então, escutativa para uma liderança, eu acho fundamental. Acho que comunicação é meio repetitivo, mas comunicação é uma coisa muito importante. Eu aprendi também que comunicação não é o fato de você falar palavras bonitas ou você dizer o que você está pensando, e sim de fazer o outro conseguir entender o que você está querendo transmitir, né? E eu acho que uma coisa interessante aqui, que é um desafio para a área de tech, é você adaptar a sua comunicação, né? Então, eu fiz alguns cursos de oratória, cursos de liderança, e numa dessas, eu conversando com a professora de liderança, ela me deu um exemplo que foi muito legal, que imagina que o lance da comunicação é o sinal do Wi-Fi, né? Você tem a bolinha e vários traços. Então, tem gente que você vai falar aqui em cima no Technicase, mas tem gente que é, sei lá, um coordenador ali de uma área operacional, você vai ter que descer uns 2, 3 níveis para falar dialeto ali do contexto de negócio, mas sem usar muito Technicase, de uma forma bem pragmática. E se você está numa reunião de business lá com o CEO, com o COO, um head de alguma área, que o cara não faz uma puta ideia do que é o código, do que é um CI, você vai ter que descer mais ainda o nível de abstração para conseguir explicar para essa galera o porquê que o time está tomando essas decisões, ou porquê que vai levar, sei lá, 2 semanas para entregar algo e tudo mais. E lá com o time, Technicase aberto, vai falar que é um CI, vai falar que uma classe não pode fazer tal coisa, um mapeamento de domínio, esse tipo de coisa, né? E para ajudar na comunicação, é uma dica de ouro que eu dou, pelo menos para mim funciona muito, principalmente com áreas que não são de tecnologia, acho que você ter artefatos, mapas, algum tipo de desenho que é feito no Miro, para você fazer essa comunicação com a galera que não é de tecnologia, é matador. Então, não estou falando de fazer um diagrama de domínio, mas, cara, pegar ali um Miro, desenhar ali quais são os domínios de negócio, o nome deles, a responsabilidade de cada domínio, como eles se conversam, isso ajuda muito a diminuir essa subjetividade e trazer para uma linguagem neutra o caminho que o seu time está fazendo, né? E, cara, uma outra inteligência, uma outra soft skills, que aí eu acho que mata tudo, é a inteligência emocional. Inclusive, como dica de leitura, o Bacari me perguntou algumas, eu passei uma que é What Make a Leader, que é do Daniel Goleman, que escreveu a teoria de inteligência emocional. Só que ele traz inteligência emocional no papel de um líder, que aí ele fala de automotivação, regulação, eu esqueci quais são os 5 pilares lá da inteligência emocional, mas para mim inteligência emocional é tudo. Por quê? Eu como líder, ou eu como desenvolvedor ali, que sou o desenvolvedor mais sênior dentro do time, no final das contas, né, quem se destaca acaba virando um representante do time. Então, quando eu estou ali numa reunião com uma galera mais sênior, com uma liderança mais sênior da empresa, vão vir perguntas que são super difíceis, sabe?
E ali eu tenho que me conhecer, primeiro eu tenho que liderar a mim mesmo, né? E me regular numa reunião, no contexto de pressão, para eu não vender meu time, para eu dar umas respostas certas, e para eu conseguir saber que aquilo nada mais é do que uma reunião de alinhamento, e que por mais que eu esteja ali representando o time de tecnologia, eu não sou o responsável por tudo que está sendo dito ali, né? Então, trabalhar um pouco essa parte da inteligência emocional para mim, seja para um dev que está aí se destacando dentro do time, até mesmo para as relações, né? Seja para um líder, é super importante. Pra você ter calma, entender o que te motiva, quais são as situações que te botam num cenário de estresse, que vão fazer você ter uma comunicação um pouco mais violenta, qual é o tipo de situação que faz você tomar uma decisão não muito bem pensada, ter um pouco mais de domínio sobre as emoções, para mim é uma das soft skills que valem a pena ser trabalhada. Show de bola, Ronaldo. E assim, a gente conversando aqui, você contando a tua história, cara, saiu, né, de uma startup aí, um unicórnio, agora começando do zero, digamos assim, né? Até tem uma pergunta aqui que é bem nessa linha, que é, cara, o que você faria, quais seriam as suas prioridades ou a prioridade principal se você tivesse que começar do zero num cargo de liderança? Então, eu acredito que agora, com a Festa Lab, você está vivendo muito isso. Então, se você puder contar um pouquinho o que é a Festa Lab, primeiro, para todo mundo que está aqui também conhecer, e você já aproveitar e responder essa pergunta aí na prática, né? Como que é começar do zero um time e tal, e colocar essa cultura de liderança e tudo mais. Legal. Bom, a Festa Lab, cara, apesar do nome Festa, ela é um marketplace, tá? A estratégia da empresa e a visão da empresa, a visão de negócio é ser um marketplace que vai brigar de igual para igual com o Magazine Luiza e os grandes players aí do mercado, tá? A decisão que o pessoal que está lá antes de mim, né, os fundadores, eles tomaram foi começar o marketplace construindo uma máquina de aquisição viral de cliente, porque o grande desafio de qualquer marketplace B2C é o custo de aquisição, é o CAC. Então, a estratégia que eles bolaram foi construir uma plataforma, é uma coisa até que simples, mas genial, tá? Construir uma plataforma de cartão, convite, sites de festa, de eventos, lista de presente, lista de presença, para gerar essa aquisição de baixo custo de usuário. E por quê? Sei lá, o Bacarim vai fazer uma festa de aniversário, ele vai lá, ele vai montar o site da festa de aniversário dele, com o endereço, a lista de confirmação de presença. Esse site tem um cartãozinho de convite que ele manda pelo WhatsApp, e dentro do site do evento dele tem uma lista de presente, né? Até hoje, sei lá, 2-3 semanas atrás, essa lista de presentes tinha presentes fakes ali. 2 horas no skate park da Vans, a pessoa lá comprava. Um salto de paraquedas em Boituva. A galera comprava isso, o usuário ia lá e tinha um saldo numa carteira, num desses gateways de pagamento, e ele fazia um saque. E a Festa Lab leva aí uma taxa em cima dessa grana que você recebeu. As 2 semanas que a gente botou no ar, a gente fez o primeiro release da lista de presentes físicos. Então, a partir de agora, principalmente, somente para casamento, não principalmente, os noivos, né, quem está organizando o evento, ele pode escolher entre presentes fakes, que são esses de experiência, e presentes a qual ele vai receber em casa de fato. E por trás, a gente tem alguns sellers já se conectando com a Festa Lab, que o nosso catálogo de presentes que um organizador pode escolher já vem direto, sei lá, de uma Brastemp, Electrolux, no caso de mais para frente, para uma festa infantil, ReHap, sei lá, Johnson & Johnson para fraldas, no caso de chá de bebê. Então, as listas de presentes começam a ter presentes físicos verdadeiros, temos os sellers conectados por trás, e é daí que vem o lance do marketplace, né? Em algum momento a gente dá um passo para ter um e-commerce standalone, e aí você faz uma conta que com um evento que eu organizo, que eu tenho uma lista de presente lá dentro, eu estou tendo a possibilidade de adquirir mais ou menos 50 usuários grátis, né? Então, o organizador do evento acaba sendo o meu canal de aquisição. E a Festa Lab, apesar de ser bem jovem, ela tem alguns números bem expressivos, assim. Ela tem mais ou menos de 15 a 20 milhões de usuários na base de dados, então você tem aí quase 10% da população brasileira. Antes da pandemia, a gente estava organizando entre 250 mil eventos por mês. São números bem expressivos, assim. E você tem uma noção, no mercado de casamento, 40% dos casamentos
eram organizados com a Festa Lab. Então, são números bem expressivos que sustentam a hipótese aí de produto, de construir esse marketplace. Então, esse é o business, um pouco, de forma bem resumida, a estratégia da Festa Lab. E aí, quando eu chego na Festa Lab, né, e eu escolhi a Festa Lab exatamente pelo contexto que ela tá. Eu conversei com outros founders aí, na minha cabeça era muito claro que eu queria ir para um early stage para viver essa experiência, né, num ambiente mais austero, de conseguir botar alguma coisa de pé. Conversei com outros founders que estavam procurando alguém para o founding team, para ser ali um CTO. Só que faz muito tempo que eu estou longe do código. Durante a quarentena até voltei a codar alguma coisa, fazer alguns cursos aí, aprendi Python e tudo mais, mas não é a minha, e eu achei até mesmo que para a cultura do time, isso não ia ser o ideal, tá? Sei lá, ter um CTO, ter um founding team de tecnologia, que numa sexta-feira à noite tem um problema lá, sei lá, de código, e essa pessoa não consegue ir lá abrir o código e consertar, né? Acho que para a cultura ia ser muito mal. Então eu escolhi um contexto onde já tem um tempo de empresa, tem um time de tecnologia, e a ideia da galera é sair daquele time inicial de tecnologia e escalar esse time, construir uma cultura de engenharia sólida, trazer mais pessoas e dar o próximo passo nessa evolução. Então eu expliquei um pouquinho do business, para onde está indo, e é óbvio que com o time, hoje a gente tem 6 desenvolvedores. Com um time de 6 desenvolvedores, a gente não vai construir o que a gente está querendo. Então essa é um pouco da minha missão. Cara, quando você chega ali num ambiente como esse, né, o meu framework de trabalho, a primeira coisa sempre é conversar com as pessoas. Sempre entender o que passa ali, qual que é o contexto através do sentimento e da visão das pessoas, né? Sem viés, sem achar que tudo aquilo é verdade, mas tentando entender aí, de fato, o que desagrada a galera, o que deixa a galera um pouco chateada e um pouco por esse caminho, assim, né? Então eu tento meio que cruzar. Eu bati muitos papos, né, com o CEO, que é o meu líder direto, bati um papo com o COO, com algumas pessoas fora de tecnologia, e por último eu fui bater um papo com a galera de UX, produto e os desenvolvedores. Então eu fiz o meu assessment de pessoas, né? E aí nesse papo que eu troco com a galera de tecnologia, por exemplo, me apresento, a galera se apresenta, e aí eu sempre faço uma pergunta: e aí, qual que é a sua expectativa sobre o meu trabalho? E ali eu acho que já tem muita, porque a galera vai começar a falar: porra, tá foda, o pessoal de produto pressiona muito, não sei o quê, coisa e tal. E ali eu já começo a filtrar, né? O que é sentimento, o que é problema, o que é o warning ali dentro daquele ambiente e tal. E é muito comum, né? Alguns desenvolvedores não conseguirem entender o que é um VP de engenharia, né? A galera mais júnior e tal. Quando a galera não sabe, eu pergunto: tá bom, então o que você acha que é o maior problema que a gente tem na Festa Lab que a gente deveria estar corrigindo? Aí a galera começa, né, a soltar ali o sentimento. Para a galera que é tipo produto e UX, eu já faço algumas perguntas distintas, né? Cara, qual que é a maior disfunção que parte de engenharia que atrapalha o seu trabalho? E a galera começa a me falar: então, puta, sei lá, previsibilidade, a comunicação tá falha e tal. E para a galera que é stakeholder fora ali, direto de relação à tecnologia de produto, eu simplesmente pergunto: qual que é a sua impressão sobre o time de tech? Cara, com base em todas essas informações, aí eu começo a fazer um trabalho de observação também. Então, por exemplo, eu passei 2 semanas entrando em reuniões e não falando nada, só observando a galera falar, escutando, vendo como estavam as interações entre as pessoas, quem é a pessoa mais dominante dentro de uma reunião, quem é a pessoa que é mais low profile, quem é a pessoa que tem um mindset mais alinhado comigo, que é a galera que vai me ajudar a levar para não ser uma coisa muito top-down, vai me ajudar a levar a minha ideia para dentro do time. Vai ser quase que um embaixador das minhas ideias ali, do que eu vou propor para o time, né, dentro do time. Um aliado meu dentro do time mesmo. Então eu faço muito um exercício de observação, tá? E nesse exercício de observação, você começa a validar não só o que a galera está falando, mas também tirar suas próprias conclusões a partir das interações das pessoas, né? Você começa a sacar qual que é a cultura, porque cultura é algo que você vive no dia a dia, não é necessariamente o valor tá ali pintado na parede, né? É o que a galera fala, é como a galera se comporta, é como a galera interage, é uma coisa bem invisível, que as pessoas nem percebem que isso está acontecendo. E, cara, acho que o terceiro passo aí é parar e aí começar, né? Unir percepções que eu tive a partir desses assessments
e o que de fato é um problema e o sentimento das pessoas, meio que conseguir fazer uma correlação de tudo isso. E é engraçado, né? Porque quando você começa a clusterizar essa percepção, você vai chegar em 2, 3, no máximo 4 problemas macro que você tem dentro do time. Sempre, e 90% das vezes, acho que vão dar nos mesmos problemas, tá? Um pouco de problema de organization, então, pessoas que não deveriam estar fazendo algo que estão fazendo, subjetividade, um pouco de falta de processo, organização, governança, sempre vai acabar dando nisso um pouco de conhecimento técnico, né, skills mesmos, e aí de olho nesses clusters, um plano de ação para cada cluster, e eu sempre tento olhar o que é meu, né, o que de fato eu tenho que resolver, o que eu vou colaborar, vou passar para o time a partir da autonomia que eu tenho. Eu vou habilitar a autonomia do time para o time ser dono daquela resolução e o que eu influencio de ser resolvido. Então, num passado um pouco mais longe aqui, a gente tomou algumas decisões no passado que tipo, não foram muito bem vistas pelo time, assim, e normal, né? Tá todo mundo aprendendo, todo mundo tentando fazer o melhor. Então, é algo, por exemplo, que eu tive que fazer igual fiz na Acreditas. Eu simplesmente chamei uma reunião, botei tudo, agora não mais presencial, né, numa chamada de Zoom, botei tudo na mesma chamada e saí fora e falei, esse é o contexto, se resolvam aí, no final me avisem pelo Slack que eu volto pra gente ver qual que é a conclusão. E a galera ficou ali, trocando uma ideia, fazendo as pazes, montando mais ou menos um acordo de time a partir daquele fato, e aí eu voltei e tava tudo resolvido, e hoje tá muito melhor. E uma coisa que eu, pelo menos é um pilar do meu trabalho, tá, Danilo, que cara, eu não abro mão de incitar uma cultura data-driven em engenharia, né? Cara, eu gosto de tentar ao máximo metrificar tudo que o time faz. É até um pouco chato, porque, sei lá, eu tava hoje de manhã na daily, aí teve um cara que falou, puta, a gente rodou o CI e quebrou alguns testes ali da funcionalidade XPTO aqui que a gente estava botando em produção. Agora de manhã eu vou ver se eu conserto esses testes. Aí opa, tarefinha no Gira, coloca lá em progress, não esquece disso, todo o trabalho que tá andando tem que estar visível, porque lá no Screenful, que é meu dash de métricas, eu vou conseguir sinalizar um desvio lá, sei lá, de escopo, de previsão que a gente tinha por causa dessa tarefinha. E, cara, a partir disso, a partir das métricas, né, eu acho que esse trabalho de começar um time do zero ou escalar um time não é uma implantação, é um design, tá? Eu acho que não é chegar e implantar, falar, vamos fazer X. Eu acho que as métricas, elas me ajudam a desenhar a cultura de engenharia a qual eu quero ter. A cultura tá meio que claro, né? Excelência em engenharia, protagonismo, código de qualidade. Só que dentro desses conceitos, como a Festa Lab, né? Como o time de engenharia da Festa Lab vai ter a cultura de engenharia dela, né? Então, código de qualidade, contabilizei, tinha, Acreditas tem, como um preceito de cultura de engenharia. Só que cada um faz da sua maneira, cada um entende da sua maneira. Então, eu acho que isso é um design, tá? E as métricas, elas me ajudam a, no momento que tem algo ali mostrando que está muito ruim, eu identificar a causa raiz e, a partir daquilo, construir o pilar da cultura do meu time. Então, um pouco, esse é o meu framework de trabalho aí para fazer isso, tá? Para gerar esse tipo de coisa. Legal. E, Ronaldo, pegando um gancho aí com essa parte de métricas até que você comentou, cara, o que você indicaria para quem está começando as principais métricas, indicadores para olhar, né? Primeiro que é um tópico bem amplo, né? Só que sempre a gente cai em percepções, subjetividade, enfim. Mas como você falou várias, assim, de uma forma muito interessante de criar essa cultura data-driven, e muitas vezes tem, você falou que, acho que um pouco atrás você comentou até de um determinado momento olhar para a questão de não... Existe um tema de não medir, né, que é discutido, que é importante conhecer, mas quer dizer que não deve ser sempre aplicado, né? Então, assim, medir é um tópico sensível para desenvolvedor, né? Então, assim, o que você recomendaria para um time pequeno, uma startup que está começando agora, ou um time que está começando? Assim, quais métricas, né? O que é importante olhar? Legal. Nesse exato momento, eu me deixa dar 2 passos para trás.
eu acho que isso é tipo um game, é tipo um RPG, tá? Então, cara, não adianta, desde o momento zero, eu ter 85 métricas aqui, 90 dashboards para acompanhar. Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir sobre Fluence Levels e tudo mais, né? Níveis de fluência, que trabalha muito, ao invés de olhar para aqueles modelos de maturidade, ele trabalha muito sobre disfunções que acontecem em cada fase, cada nível de fluência, né? Então, para mim, isso é um game, sabe? Para mim, o meu trabalho é levar meu time, né? Levar minha organização de engenharia a estar cada vez mais upando nesses níveis de fluência, né? Então, nesse momento, no nível de fluência 1, que a gente tem disfunções básicas, eu estou basicamente olhando para 3 coisas, tá? Eu estou olhando para Cumulative Flow, para conseguir entender como o fluxo funciona, né? Então, foi aí que eu consegui identificar os gargalos em... Não identificar, eu acho que quando você tem uma certa experiência, você já sabe que alguma coisa está errada. Mas para eu também não parecer que eu estou ali só fazendo uma palestra para a galera e estou querendo fazer a minha vontade, foi a forma que eu consegui mostrar para o time causa e efeito. Então, olha, essa barriguinha aqui no Cumulative Flow está dizendo que isso foi um gargalo, isso é um estoque é algo ruim, e olha quanto tempo demorou para a gente conseguir chegar na próxima fase, liberar o nosso caninho aqui para entregar as coisas para a próxima fase. Isso é muito ruim, né? A gente quer ter um fluxo onde as coisas entram e saem o mais rápido possível. Então, eu consegui relacionar com o Cumulative Flow, causa e efeito. A partir daí, o que a gente começou a fazer? Escrever umas histórias muito melhores, fazer refining, fazer alguns exercícios, tipo, de ter visibilidade de 3, 4 sprints para frente para o time. Então, o pessoal de produto traz uma visão de funcionalidades que vamos trabalhar nos próximos 2 meses, o time de antemão já marca quais são as funcionalidades que ele não faz uma puta ideia de como ele vai resolver, e com o tempo a gente vai fazendo algumas POCs, spikes, criando conhecimento antes de começar a trabalhar. Basicamente foi isso que a gente começou a fazer a partir do Cumulative Flow. E no lance lá do gargalo em Ready to Merge, o que a gente começou a fazer foi rever essa política de merge, né? De não só ter 2 pessoas fazendo merge, mas tendo mais gente fazendo merge na master. E é claro, né? É que a galera chegou, sei lá, alguns desenvolvedores chegaram no ano passado, pandemia, todo mundo online, a galera não pensou em fazer um onboarding para esses desenvolvedores, e o início da galera dentro da empresa teve alguns gaps de entendimento no contexto, na forma que a gente trabalha. Então, isso não gera confiança. Então, qual foi a minha proposta? Tem um desenvolvedor aqui que está há muito tempo, que é um cara que quer trabalhar com pessoas no futuro, quer trabalhar um papel de liderança. Peguei ele de lado e falei, olha, vamos começar aqui a trabalhar como um chapter lead contigo, tá? O seu papel daqui para frente é não só codar dentro do time, mas começar a construir esses padrões de engenharia para a Festa Lab. E esses padrões de engenharia deveriam upar alguns desenvolvedores para chegar nesse nível de autonomia de fazer merge na master. Então, através ali do Cumulative Flow, eu consegui relacionar causa e efeito e criar alguns planos de ações para melhorar a visualização. Não que eu faça isso para melhorar a visualização do gráfico, mas sim para gerar mais resultado, né? E um outro é lead time. É super importante também conseguir ter um pouco de visualização de como o meu sistema de produção está funcionando. Quanto tempo as coisas em média passam na fila? É um tempo baixo de fila, quer dizer que as coisas não estão sendo preparadas antes de começar a ser desenvolvido. É um tempo médio de fila? Tá legal, estamos no tamanho certo. Cycle time, como que tá? Do momento que o time pega para trabalhar até chegar em produção. Então eu gosto bastante de usar essas métricas de timing para também conseguir encontrar o comportamento do time perante puxar tarefa, fluidez de fluxo e tudo mais. E o último é tipo um scatter plot, né? É um gráfico que tem, sei lá, um quadriculado que toda entrega que você faz, ele vai marcando um pin de quanto tempo aquilo levou. Por quê? Uma das coisas que a gente mais, que eu mais ouvi, né? Acho que mais tem frustração na Festa Lab, é que a galera não era muito boa de prever entrega, né? O tal da estimativa. E aí eu estou usando o scatter plot para ajudar o time a começar a identificar clusters de entrega. Então, entrega forecast sempre vai ser um cone, né? Eu nunca vou ter a exatidão. Eu sempre vou ter um otimista, um pessimista e a média realista ali no meio. Então, esse scatter plot, o que ele me ajuda? Todo o histórico de produção do time, ele vai dizendo, olha, em 85% das vezes, seu time entregou algo em 2 dias. Em 93% das vezes, seu time entregou algo em 4 dias. E em 99,9% das vezes, seu time levou 6 dias para entregar uma história.
E aí tem os outliers lá em cima, que são esses outros 0,7%, 0 alguma coisa por cento. E aí eu começo a criar clusters, né? O cluster de 2 dias, o cluster de 3 dias e o cluster de 6 dias. E lá nos planejamentos eu começo a falar para o time, essa história que a gente está planejando aqui, está mais perto dessas histórias de 3 dias, de 6 dias ou de 9 dias? E a partir do histórico de produção deles, eu começo a diminuir o delta das previsões, começo a desafiar eles a ter mais controle através de técnicas de planejamento sobre o trabalho que eles estão tentando prever do futuro, né? E correlação também com o lead time e tudo mais. Quando você está estimando, você não pode estimar só levando em consideração o tempo de código. O código é 20% do esforço de botar algo em produção. Olhem também para o code review e olhem também aqui para o behavior validation. Quanto mais coisas voltar dessas fases, mais tempo a gente vai passar trabalhando em algo, né? Por isso tem esses desvios. Então, basicamente, nesse momento, são essas 3 métricas gráficos que eu uso. Mas a minha intenção é chegar no momento que eu consiga relacionar vazão do squad com o número de devs, maturidade do time e a saúde do time. E basicamente para eu medir a saúde do time, aí lead time, throughput, change fail rate, tempo de restauração a partir de uma falha e disponibilidade do software, né? Para mim, saúde são essas 5 métricazinhas. E nenhuma delas, talvez throughput, lead time, tá medindo performance do time. Não, é saúde do time mesmo, né? Para mim, as métricas servem para isso, tá? Top demais, legal. Cara. Muito massa, muito legal. E você tocou num ponto, né? Que é um ponto que eu acho que é um dos grandes desafios do líder, né? Que é conversar com as áreas de negócio e tentar explicar essas estimativas, né? E aí, obviamente, quando você é data-driven, quando você é plugado em dados, ali você consegue ter muito mais embasamento para levar para a área de negócios. E quando você não tem isso, porque eu acredito que isso deve ser a grande maioria dos líderes aí, o que eles estão enfrentando. Ou o desenvolvedor que está nessa transição de se transformar em um líder, é um dos problemas que ele vai enfrentar. E ele não vai ter esses dados aí à disposição, né? E aí, como gerar essas estimativas? Como chegar na área de negócio que, novamente, você tramita, pela tua experiência, você consegue tramitar muito bem, né, cara? A área de negócios, a área técnica. Então, é onde você navega tranquilamente, né? Mas e quem não tem essa experiência, como construir essa experiência de começar a negociar com a área de negócios ali, de explicar, de trazer quais os elementos que esse líder deve trazer para a área de negócio, explicando essas estimativas. Eu acho que esse é um ponto importante aí para a gente bater um papo. Legal. Muito boa a pergunta. Eu acho, cara, que quando você está trabalhando numa empresa de tecnologia, né, assim como é a Contabilizei, a Acreditas e a Festa Lab, são empresas de tecnologia disfarçadas de fintech, né, de alguma outra coisa. O papel da liderança, o papel das pessoas mais seniors dentro da área de tecnologia é um pouco o papel de educador, né? Porque quanto mais software eu entrego, quanto mais product lead é a empresa, mais pessoas que não são de tecnologia tomam decisões sobre tecnologia. Então, essas pessoas elas têm que, de alguma forma, começar a entender como é o nosso trabalho, né? Quão difícil é, por exemplo, colocar um botão na tela. Para a galera, eu entendo, tá? De verdade. Para a galera que não trabalha com tech, quando ele olha para preciso colocar um botão na tela, deve sempre parecer algo muito fácil. Fala, cara, mas não é só, sei lá, recortar lá o sketch, colocar o botão lá no HTML. Pô, é muito fácil, né? Então, eu acho que o nosso papel é um pouco de papel de educador. Só que aí, eu acho que tem uma linha, cara, que é bem tênue aí, entre você, de fato, conseguir gerar empatia e entendimento por pessoas que não são de tecnologia e você... vou usar um termo em inglês aqui, você ser bullshit talk, sabe? Tipo, acho que a arte tá... Se você não tem esses métodos científicos, se você não tem esses dados, a arte tá em como gerar esse tipo de comunicação, passando de fato uma mensagem valiosa e fazendo com que a área de negócio esteja do seu lado. Porque facilmente você pode estar ali falando algo que não está gerando confiança por trás.
Então, o que eu faria se eu não tivesse esse aparato de métricas aí por trás para conseguir gerar essa confiança do time de tecnologia? Talvez eu iria um pouco nesse caminho aí do que eu disse sobre a comunicação lá, né? Junto com o time. E a gente já fez isso algumas vezes, tá? Principalmente na Acreditas, com times novos, que não tem uma massa de dados aí para conseguir trabalhar em previsibilidade e tudo mais. Talvez eu sentaria com o time de engenharia, a gente quebraria, de fato, essa entrega em tamanhos mais macros, né? Não em tarefas técnicas, mas em contextos mais macros. Então, sei lá, eu estou construindo um motor de crédito. Então, eu vou quebrar ali uma entrega que é a entrega das políticas de crédito, input de parâmetros, tomada de decisão e, sei lá, análise dos dados da pessoa. Esses 5 passos macros. E aí, junto com o meu time, eu vou começar a descrever como que eu resolvo o primeiro passo macro, o segundo passo macro, o terceiro, todos os passos macros, e aonde que a gente tem alguma dúvida e aonde a gente não tem dúvida, né? Então, talvez de todos os 5 passos para resolver a funcionalidade de motor de crédito, só tem um passo que eu não faço uma puta ideia de como resolver. Todos os passos eu já meio que fiz algo parecido, ou eu tenho domínio sobre aquele contexto a qual eu vou chipar código, né? E aí, se eu tenho um tempo antes, cara, ali talvez nesses que eles têm domínio, eles conseguem chutar mais ou menos um tempo, né? Que vai levar. Vai levar, sei lá, para matar essa primeira parte 3 dias, 4 dias, outra parte 2, 3 dias. Talvez para aquela parte que eles não têm domínio, que eles têm muita dúvida e insegurança, uma POC, um spike, vamos fazer um experimento, vamos diminuir esse risco, né? Vamos tornar visível esse risco, vamos entender o porquê que isso talvez seja complexo ou incerto, né? Se eu tenho um tempo hábil para fazer isso, faço uma POC com um spike, subo lá um card no Kanban do time, ele mata isso durante o sprint, cria o conhecimento, a gente fecha o nosso plano. Junto com o time, faço um reality check, eu acho que todo mundo aqui usa alguma task manager, né? Tipo Gira, Trello, alguma coisa. Tento, de fato, olhar no histórico de produção do meu time e encontrar coisas que eu já fiz antes para comparar complexidade, ter um pouco mais de certeza. Monto ali quanto tempo aquilo vai levar e levo exatamente esse desenho, esse artefato para trabalhar ali com a galera de business. Abro numa chamada, se eu estou no escritório, numa televisão e tal, e falo, galera, aquele motor de crédito que a gente tem no nosso roadmap, a estimativa que a gente tem de produzir é de 2 meses. 2 meses de um time com 4 pessoas, tá? E por quê? Aí eu explico, né? De uma forma bem neutra, sem linguagem técnica, os 5 passos macros que eu vou dar, a quantidade de trabalho nesses passos macros, né? Aonde está o risco, o que pode sair um pouco do controle e cada passo, qual o tempo que eu acredito que vai dar com base no meu histórico de produção passado. E talvez, tá? Eu iria até um pouco mais adiante. Eu levaria, inclusive, uma proposta de como simplificar a primeira versão desse motor de crédito. E discutiria com a galera de business se o problema é tempo, se faz sentido entregar uma funcionalidade um pouco mais simples para chegar em produção mais rápido e negociaria depois um tempo para ir entregando essas melhoras que eu estou priorizando nos sprints seguintes. Eu explicaria que, de fato, não fazer o escopo completo também desacelera algumas funcionalidades que vêm no futuro, tá? Então, é um pouco desse papel de educar, de ensinar e tudo mais. E uma das coisas que, por mais que me botasse impressão, eu não iria negociar é qualidade. Eu acho que reduzir escopo não é reduzir a qualidade. E eu até conversaria com o time se não existe algum débito saudável que dá para levar, porque se eu estou no desenvolvimento de produto, tudo é hipotético, né? Então, também fazer o estado da arte de uma funcionalidade talvez não seja o ideal. Mas, basicamente, eu iria por esse caminho, tá? Um artefato visual com essa estratégia técnica, essa estratégia tática de como resolver o problema, explicando que tem cada um dentro desses passos macros e talvez uma proposta de uma versão um pouco mais simples, assim. E aí eu tiraria a discussão de percepção de um campo abstrato e traria para algo, inclusive, que a galera de business pode compartilhar, pode contribuir ali para aquilo. Aí eu afasto um pouco da bullshitagem, sabe? Daquele papo do mecânico de, pô, o parafuso de não sei da onde que tá quebrado e tal, sabe? Vai levar aqui mais ou menos umas 2 semanas, tá? Mas 2 semanas eu entendi, mas é para fazer tal coisa. Eu queria entender melhor, né? O cara não fica só na palavra, né? Tipo, não, é 2 semanas por conta, a gente quebrou aqui, isso, a gente entendeu que vão precisar desses passos. Realmente, deixar o mais claro possível para a área de negócio, né? Faz total sentido.
Show de bola, Ronaldo. Vamos aí indo para os finalmente aí, cara. Papo sensacional. Ouvir a tua história, ouvir a tua trajetória, dicas valiosíssimas aí, né? Conteúdo valiosíssimo. As dicas vão vir agora, né, Fábio? Como que é? Fala aí, Fabião. Você comentou aí durante a conversa, né, de um livro já. O que mais que você indicaria para quem está fazendo essa transição, né? Quem está fazendo a transição de especialista, desenvolvedor para um cargo de liderança, ou quem já está liderando, mas, cara, está no perrengue, ele precisa buscar um apoio, precisa buscar conhecimento. O que você indicaria assim mais, Ronaldo? Legal. Eu acho que The Manager's Path é leitura obrigatória, porque a autora traz uma visão desde um desenvolvedor até você virar um CTO, quais são as nuances em cada um dos papéis, os desafios, a mentalidade, as responsabilidades. Então, eu lembro que em 2018, cara, quando eu sentei lá na cadeira de Engineering Manager, eu li o livro, para eu também conseguir entender, né, o que eu teria que fazer como um gerente de engenharia ali, e aí, de fato, aí foi quando eu percebi que pouca coisa ia mudar do que eu já estava fazendo, mas foi super valioso para mim, para ajudar o pessoal que estava vindo como Engineer Lead, como Tech Lead. Porque eram pessoas que estavam como Senior Developer, e de repente eles iam sentar ali numa cadeira de gestão, né, média, intermediária, e liderança técnica, mas beleza, o termo, o papel, todo mundo entende, mas o que eu faço no dia a dia? Eu vou chegar para trabalhar, qual que é o meu trampo, né? O que eu tenho que resolver? E tem uma parte no livro que é sensacional, que chama The Big Leagues, que ela disseca, eu acho que são 7 responsabilidades de uma liderança sênior de tecnologia. Ela fala sobre visão e estratégia técnica, organization, execution, staffing, face of external, business leadership. Ela dá uma dissecada em 7 responsabilidades que uma liderança sênior tem que ter. E aí depois ela começa a fazer os jogos, né? Essa habilidade combinada é um VP de engenharia, isso é um CTO, isso é um head de produto e tal. Mas eu nem me apego nessas combinações, eu dou até um passo antes, né? Quando eu li aquilo, eu falei, cara, perfeito. Tech Lead, né, no contexto mais baixo, ele de fato, dentro de um squad, ele é dono da visão e da estratégia técnica, né? Então, o PO vai trazer um problema e ele vai falar qual que é o caminho para resolver esse problema, que é um pouco que eu expliquei aqui antes, né, nesse artefato de construir e tudo mais. O Engineer Lead, o Tech Manager, né, Team Lead, ele é dono de Organization e Execution. Ele é o cara que contrata as pessoas certas e coloca elas para trabalhar no lugar certo e com isso garante a entrega, né? Tem roadmaps alinhados, tem talvez essas métricas do time para conseguir saber o que ele precisa melhorar no time. Então esse livro para mim foi fundamental, até hoje eu volto para consultá-lo, quando eu preciso tirar algumas dúvidas, para mim é a leitura obrigatória de quem está nessa transição. Um outro livro que eu indiquei aí foi o The First 90 Days, né? Que é como são os 90 primeiros dias de alguém que passa de uma carreira, sei lá, de especialista para uma carreira de liderança, né? Quais são os desafios? Eu acho que é um pouco do que eu falei aqui de, tipo, o tabuleiro de damas, você tira todas as peças e coloca o tabuleiro de xadrez ali. Cara, o que muda na sua relação com as pessoas? O que muda dentro da empresa, né? Pelo que você começa a ser cobrado? Qual que é a sua responsabilidade? O que muda nas suas decisões? Como você disponibiliza tempo para as pessoas do seu time? Como as pessoas vão começar a te olhar? E aí foi louco, porque assim, eu li esse livro depois de fato do que eu comecei a trabalhar como liderança. E aí era engraçado, porque a galera que estava na Acreditas desde 2016 era tranquilo, de igual para igual, a gente conversava, na zoeira, e eu sou uma pessoa super de boa. No primeiro ano eu sempre falo, eu não sou chefe, não sou líder, eu sou um colega de time com um pouco mais de responsabilidade e autonomia. Me encare dessa forma. Mas a galera que chegava depois que eu estava ali como Engineer Manager, no bar, eu chegava numa rodinha para bater um papo com a galera, essa pessoa saía de perto, eu acho que com medo e tudo mais. E o livro ele fala um pouco disso, né? Sobre a questão social também de você ter um cargo de liderança, né? Então, acho que baixa ansiedade, ele te ajuda a perceber coisas que vão acontecer no dia a dia, até mesmo fora do trabalho ali, quando você chega no cargo de liderança. Eu acho que eu indiquei The Project Phoenix,
que é um livro muito legal, que é uma história mesmo. Sei lá, em inglês se fala novel, né? Mas é uma história mesmo, quase que um drama mesmo, assim, dizendo de como você pode potencializar seu time, como que você usa automação, DevOps, para você gerar muito mais autonomia para o time, produtividade. Daí, desse livro, eu tirei um estalo que, assim, talvez as pessoas de produto, elas deveriam ser muito mais próximas ao time de DevOps, de Dev Experience, né? Porque essa galera, ela pode fazer uma diferença muito grande na velocidade que a gente entrega produto, né? E eu acho que o mercado não olha dessa forma para esse time. Acho que eu indiquei um quarto livro, não sei se foram 5 ou 4 que eu indiquei, que o último que é o What Make a Leader, que é o do Daniel Goleman, que fala sobre a importância de inteligência emocional aplicada no papel de liderança, né? Como você ser um líder super regulado, como você entender a partir do ponto de vista seu, qual é a responsabilidade emocional que você tem como uma liderança, né? E, cara, com todos os devs que eu converso, que estão nessa jornada de virar líder, eu sempre falo para eles, cara, a primeira liderança que você tem que exercer é sobre si próprio. E liderar a si próprio é se conhecer. Eu acho que aqui, inteligência emocional tem um framework interessante para você começar a fazer essa jornada de autoconhecimento. Porque não tem como, né, eu desenvolver alguém ou ajudar um time ou ajudar pessoas se eu não consigo ajudar a mim próprio, né? Eu vou estar tentando fazer qualquer outra coisa que não desenvolver as pessoas. Então, de fato, eu acho que o Andrew Groove lá no Administração de Alta Performance, High Output Management, ele logo no primeiro capítulo, ele fala, com certeza o Léo deve ter indicado esse livro, logo no primeiro capítulo ele fala que, tipo, todo mundo é CEO de uma empresa, que é a própria carreira, né? Então, se eu der um passo para o lado, uma analogia bem próxima do Andrew Groove, só que para mim a primeira liderança que você faz é sobre si próprio. Se você talvez não consiga minimamente liderar a si mesmo, né? Perceber suas disfunções e emular o ambiente para que você sempre esteja ali numa alta performance dentro da regulação que tem que existir, como é que você vai fazer isso com o time? Como é que você vai fazer isso com outras pessoas? Eu acho que isso também é uma leitura bem boa aí para começar nessa jornada. Caraca, conteúdo pra caramba aí pra galera se desenvolver por meses, hein? Eu só não peguei ali o terceiro livro. Você falou The Manager's Path, The First 90 Days, The Project, como que é? Aquele que você falou que é meio estilo novela? Hã? The Phoenix Project, eu acho que é o nome correto. The Phoenix Project. Uhum. Isso, exatamente. Legal. Daí, What Make a Leader e High Output Management. Tamo aí já, galera. Esse é um bom muita leitura. Muito bom aí, ó. 5 leituras indispensáveis para quem está nessa transição aí. E alguma outra coisa, um podcast, alguma coisa desse tipo, assim, algum canal, YouTube, algum autor mesmo, alguém que está gerando conteúdo, Twitter, alguma coisa assim, você teria para indicar? Cara, eu sou muito dos livros, assim, mas eu tenho alguns nomes que eu gosto de ver, sei lá, palestra, procuro blog post, artigos, então acho que eu acho, tá? Eu vou até dar 2 passos atrás, fazendo um dos processos seletivos logo depois que eu saí da Acreditas, a pessoa me perguntou se eu fosse dizer qual que é o meu superpoder, qual seria? Eu acho que o meu superpoder é desenvolver pessoas, sabe? Tipo, e tudo que eu expliquei aqui até agora são ferramentas que eu uso para promover um ambiente onde as pessoas encontrem a motivação e encontrem desafios que levem elas para o próximo passo da carreira delas. Então, sei lá, no one-on-one, eu tô lá batendo um papo com uma pessoa e ela fala, puta, cara, minha ideia é virar um tech lead, um especialista. Então, eu tenho autonomia para moldar o ambiente, eu meio que tento criar um ambiente onde existe um ganha-ganha. A pessoa se motiva e se desenvolve, ao mesmo tempo ela gera resultado para a empresa. Acho que esse é meu mindset, né, meu superpoder. Eu gosto muito, cara, de ler um pouco e escutar sobre cultura, né, uma coisa mais invisível, assim. Não necessariamente de tecnologia, mas uma coisa mais ampla da empresa. Então, Pat McCord, que era, tipo, acho que ela era chief alguma coisa do Netflix, eu não lembro agora, tá? Não sei se é Culture, People, alguma coisa do tipo. E ela fez aquele trabalho incrível de criar o deck de cultura do Netflix, né? Só que ela tem algumas palestras, cara, quando você procura, que são geniais, assim. Coisas simples que você fala, caralho, como é que eu nunca pensei nisso?
Ela tem um conceito que cara, trate todos os seus colaboradores, integrantes de time como adulto, ninguém é criança. Ela também bate muito na tecla de contratar certo para ter o time certo. Não é por expertise, é por perfil comportamental, macrocompetência. A expertise também é uma parte importante, mas é mais por esse caminho, né? Então, Pat McCord, me fugiu da cabeça o nome do autor do Inspired. Já vamos ver aqui. Me fugiu agora. Que é o cara que é um guru de produto aí, né? Vamos ver aqui, ó. Já tô... Seria Brandon Chen? Seria esse? Não. Deixa eu ver aqui. Não. Marty Kagan, alguma coisa assim. Isso, Martin Kagan, exatamente. Esse ser humano. Cara, eu assisto também algumas palestras dele, assim, tipo, nunca cheguei a ler o livro e tal, mas debatendo com a galera, li um ou outro capítulo, assim, um ou outro artigo, mas é um cara legal, porque ele traz um mindset bem legal sobre produto, e mais que produto, né, eu acho que ele transgride a barreira ali de produto. Ele fala sobre tecnologia, sobre organizações, sobre um pouco de cultura, mindset, então é um cara que eu gosto também. Acho que no geral é isso, assim, nenhum outro autor. Eu sou uma pessoa muito de livros, assim. Outro livro legal de ler, que a galera leu na Acreditas há algum tempo atrás, pelo menos para mim, me ajudou até mesmo a entender qual é o ambiente, qual é o contexto que faz sentido eu trabalhar, foi o Blitzscaling, né? Que é o framework de negócios para startups, assim. Genial quando o cara fala sobre pessoas que estão numa empresa de até 10 pessoas, seu time tem que ser meio que pirata. De 10 a 100, você já tem o US Navy lá. Aí de 100 a 1000, contratos militares, a galera que mantém a ordem. E aí quando você começa a ler isso, você fala, de fato, eu não sou uma pessoa que mantém a ordem, eu sou uma pessoa que veio para bagunçar a ordem, o pirata, né? Eu vim para quebrar e criar uma nova organização e tal. Então ele traz, e é sempre assim, pelo menos para mim, uma perspectiva de negócio, mas passando muito pelo capital humano, por pessoas, por organização, por staffing. Eu sempre vou estar olhando para esse tipo de coisa, que é uma coisa que eu gosto muito de estudar, mas muito livro, pouco podcast ou vídeo, alguma coisa do tipo. Show de bola, Ronaldo. Cara, temos muito material aqui, a galera tem muito material aí, tenho certeza aí que vai render boas horas, bons dias e quem sabe até meses aí de estudo em cima de todo esse material que você passou e de toda a tua trajetória também, tem muito aprendizado aí com toda a tua trajetória. Cara, deixa para nós aí como que as pessoas podem se conectar contigo, LinkedIn, Instagram, não sei como que você está aí nas redes, fica à vontade aí para fazer o teu jabá aí e se conectar com a galera. Legal. Cara, basicamente é o LinkedIn, tá lá como Ronaldo Marciano, acho que é esse o meu usuário lá. Eu tenho o Twitter, mas assim, eu uso mais o Twitter para ver as notícias do BBB, alguns memes. Ronaldo Marciano, tá? O LinkedIn. Alguns memes, notícias sobre basquete, futebol. Sou bem low profile em redes sociais. Assim. Então, o Twitter é mais para eu consumir conteúdo, posto pouca coisa. Instagram também, da mesma forma. Tem, tipo, sei lá, 2 vídeos no meu Instagram. Tô ali sigo pouquíssimos perfis, sigo, sei lá, 120 perfis. Basicamente é LinkedIn. Me adiciona, manda mensagem, sempre vou estar disponível para responder. Adoro bater papo, fazer benchmark, conversar com a galera. Acho que é isso, assim, estou super disponível. Acho que eu falei pro Bacarinha até que quando eu comecei a fazer minha transição, né, tanto na agilidade como no papel de gestão mesmo, de forma mais formal, cara, tiveram várias noites que eu não dormia assim, ansioso para saber se estava fazendo a coisa certa, se estava errado, qual era o próximo passo. Por mais que eu lesse no livro e eu tivesse indicando que eu estava no caminho certo, a realidade é totalmente diferente do que você lê, né? Então, se eu puder ajudar a galera a ter uma saúde mental mais tranquila aí, não ter esses gatilhos de ansiedade, eu já estou muito feliz. Então, me adicione, me chame para bater um papo, estou aberto à disposição e vou ficar muito feliz em ajudar. Pô, muito legal, Ronaldo. Com certeza você vai ajudar aí
algumas noites de sono a galera aí, cara. Já se esclareceu muita coisa, com certeza trouxe muito insight, fora o material também que, com a tua história, né, fora o material que você indicou, como o Danilo falou ali, que as pessoas vão ter aí semanas, meses aí para estudar e se desenvolver, cara, muito material legal. E, cara, muito obrigado mesmo por topar participar, por ajudar a gente a trazer histórias que inspiram aí os líderes de tecnologia. E foi muito bom contar contigo, tá bom? Legal. Show de bola, Ronaldo. Cara, realmente um prazer aí contar contigo, ouvir a tua história, todos os teus insights. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, cara. Muito obrigado aí pela tua participação. Muito obrigado a vocês pelo convite e, assim, mais uma vez, precisando, é só chamar. Contem comigo sempre.